Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este programa. No Alesp em Pauta de hoje falaremos sobre educação, um assunto muito sério e caro para esta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nem tudo são flores, trataremos de um assunto um pouco delicado, mas que com certeza, com a ajuda dos deputados e as deputadas, superaremos a evasão escolar. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, ao meu lado nós recebemos Fernanda King, ela é pedagoga especializada em desenvolvimento infantil. Ao lado da Fernanda, a Cristina Tempesta, ela é doutora em educação, autora de sistema de ensino da Somos Educação. Sejam muito bem-vindas a este programa. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada, Arthur, pelo convite. É um prazer. O prazer é nosso discutirmos sobre um assunto tão importante e, como eu disse na apresentação, logo no início, tão caro para esta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vocês sabem, não é? Os parlamentares aqui da Alesp têm trabalhado e muito para que a educação seja a prioridade em nosso Estado. Mas sempre teremos desafios, né, a serem superados, como a gente preferir aí na língua portuguesa. Agora, falar de uma evasão escolar, falar do sistema para chamar tanto a atenção desses alunos e alunas é de fato um desafio. E não seria diferente, Fernanda, se a gente tratar de um assunto delicado e ainda mais vivenciando esse processo ou se a gente pudesse dizer assim mesmo, pós-pandemia. Ainda a gente vive um momento de pandemia, mas acho que isso veio agravar muito mais, não é? Sim, eu acho que a pandemia, ela desmotivou muitas crianças que não conseguiram acompanhar a aula online ou que não tiveram aulas efetivamente durante a pandemia. E essas crianças, elas viveram um processo muito grande de desmotivação. Alguns anos, como por exemplo o primeiro ano do ensino fundamental, que é aquele ano da alfabetização, são até mais críticos, porque se essa criança não for bem alfabetizada, toda a vida escolar dela estará comprometida. Então, foi um período muito delicado que ainda vivemos, obviamente, os reflexos disso. E para essas crianças que foram mais afetadas, talvez elas não recuperem esse tempo nunca mais. É uma triste notícia essa, Cristina. Acho que a pandemia e as aulas online, elas afetaram as crianças de faixas etárias de maneiras diferentes. Se você pega, para quem teve acesso com internet de boa qualidade e conseguiu acompanhar aulas online, os adolescentes experimentaram pela primeira vez fazer escolhas na escola. Que horas ele ia assistir a aula, em que velocidade ele assistiria a aula, como seria a interferência dele naquele processo. Então, eu acho que se houve um sofrimento dos alunos menores, a gente também construiu um conhecimento enquanto país bastante significativo em pensar no uso de recursos digitais. Porque para adolescente, a volta ao presencial foi difícil. Quando ele tinha que de novo permanecer sentado, quando de novo todas as regras e as escolhas eram da escola e ele tinha que se submeter a elas. Então, acho que foi um momento ainda que nós precisamos colocar uma lupa muito grande nesse processo pandêmico para entender quais foram os ganhos, quais foram os desafios a serem vencidos, para que a gente não jogue fora uma oportunidade de crescimento, principalmente do corpo docente do país, de uso da tecnologia. O formato digital, acho que trouxe contribuições muito grandes para a formação do professor. E a gente vê esse sistema digital, né, muito inserido, por exemplo, no ensino universitário, se a gente puder dizer também sobre isso, acho que vale muito a pena, porque haja vista que inúmeras instituições de ensino superior têm propagado essa ideia. Eu acho que isso também, a própria academia ajudou muito nessa reflexão, né, de tentar entender como é que se faz essa análise. Só que a gente também, e aí acho que já é uma questão também, né, essa questão da evasão, a gente pode associá-la a todos os nichos da educação, a todos os graus, se a gente olhar para uma linguagem mais antiga, né, da própria educação. Isso é válido também, por exemplo, no ensino
universitário, na academia, isso é válido? A gente pode fazer uma reflexão disso? Existe uma evasão? De repente, na escola, na universidade pública, qual seria o ensino em que mais acontece a evasão? Né? Só para a gente tentar entender, a evasão é de fato quando a pessoa deixa de ir para a escola por um determinado motivo. Então, são muitos os motivos, não é? A gente pode ilustrar e elucidar isso também, não é, Cristina? Acho que quando você pega esse período pandêmico, certamente a universidade também sofreu com evasão. Os alunos que trabalhavam durante o dia e bancavam seus cursos durante a noite foram alunos que perderam seus empregos, perderam fonte de renda e acabaram abandonando também a universidade. Por isso que eu falo que quando a gente olha no recurso digital e a gente amplia um pouco o olhar, se pegarmos um país como o Canadá, que tem dimensões continentais como o Brasil, o ensino à distância ou o recurso digital resolveu problemas seríssimos. Eles têm desafios com a questão do tempo, um país extremamente frio em determinadas épocas do ano. Acho que no Brasil o que a gente precisa entender é que o fazer aula online não precisa estar só associado à questão pandêmica, de restrição de frequência, e muito menos a um recurso vantajoso financeiro para algumas instituições particulares que tomam esse modelo como forma de economia. Mas se ele for pensado como uma estratégia de trabalho, ele pode vir a ajudar, sim, a conter a evasão, de modo que as pessoas tenham uma formação de boa qualidade, né? Você tem instituições seríssimas de primeira linha no país, tanto públicas quanto particulares, com cursos de formato digital de excelente qualidade, né? Então, se você dá um sobrevoo, você tem regiões, estados como o Rio Grande do Sul, com faculdades particulares de excelente qualidade. Você tem hoje a USP, você tem a Unicamp desenvolvendo projetos, a própria Unesp desenvolvendo projetos de educação à distância que está funcionando bem. Por isso que naquele primeiro momento eu disse, acho que quando a gente pensa de educação à distância, não funcionou mesmo, eu concordo com a Fernanda, para as crianças pequenas foi muito desafiador, foi muito difícil, mas para adolescente e jovem, talvez seja uma solução para ajudar na questão da evasão escolar. Por favor, Fernanda. Concordo. Eu acho que a tecnologia, como tudo na vida, tem o lado bom e o ruim e a gente precisa saber utilizar. Eu sou uma pessoa que deixei uma universidade pública no Rio de Janeiro, a UFRJ, por conta de distância, questões financeiras na época, então eu falo com propriedade que talvez, se fosse a época, se existisse um semipresencial, eu pudesse ter concluído os estudos. Então, como minha colega aqui bem disse, se você souber utilizar, se for para pessoas já mais velhas, eu acredito ser totalmente inapropriado, por exemplo, para crianças pequenas, até porque elas nem devem ser expostas a telas. Mas se você conseguir, com muita sabedoria e com cursos de qualidade, porque aí entra um outro desafio. A gente, infelizmente, tem cursos bons, como ela disse, mas temos cursos também muito precários para faculdades, para certas instituições ainda no modelo online, 100% online. Então, eu acredito num semipresencial para ensino médio, acredito muito em faculdade e universidade à distância, porque a gente tem que levar em consideração distância, pessoas que precisam trabalhar, mesmo adolescentes, às vezes, que precisam trabalhar, que esse é um dos maiores motivos da evasão. Então, para ensino médio, se tiver qualidade e se tiver algum vínculo ali, de repente, um semipresencial, também concordo que pode ser muito produtivo. Muito bem, vamos tentar entender o que significa de fato essa evasão escolar. Só para que vocês aí do outro lado entendam, nós temos aqui, a equipe de produção nos separou aqui dados da Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, né, PNAD, sobre educação. Só para vocês entenderem, foi divulgado então esse dado e os dados mostram que pouco mais de 40% dos jovens entre 15 e 29 anos que abandonaram os estudos indicaram como principal motivação a necessidade de trabalho. E essa é uma realidade que a gente vive não somente nas áreas rurais, mas, claro, nos grandes centros econômicos, financeiros. Haja vista que em São Paulo é muito comum isso acontecer, né, Fernanda? Sim, como disse, eu fui uma pessoa que optei na época pelo trabalho. Isso foi na minha primeira formação
numa outra área que não tinha nada a ver na época com a pedagogia. E sim, o grande motivo é financeiro. Muitas vezes esse jovem, esse adolescente, ele se vê desmotivado, talvez ele não veja possibilidades ali de um futuro se ele continuar estudando. Ele pensa muito mais no presente, porque ele precisa daquele dinheiro naquele momento, e ele acaba abandonando os estudos por não conseguir conciliar. Por isso dissemos, se a gente tiver de repente um modelo híbrido que essa pessoa possa trabalhar e estudar, mesmo que ainda esteja cedo, a nossa visão, para ele não é cedo começar a trabalhar, ele precisa, eu acho que isso pode ser uma grande solução aí para esses casos. Tem a questão de grana mesmo, né? Gente, é dinheiro, bufunfa mesmo, como costumam dizer por aí. Precisa pagar o livro, precisa pagar o caderno, precisa o lanche. É fundamental. Quantas notícias a gente já ouviu, né? Inclusive falamos aqui em nossa programação na LESP, inúmeras pessoas acabam indo para a escola, muitos pais matriculam as crianças, porque na escola ela vai encontrar alimentação, né, Cristina? É isso. Acho que a escola hoje, ela se tornou uma instituição não só de aprendizagem, mas também de apoio, né? De apoio social, de oportunidades de alimentação, de cuidados. É comum algumas escolas terem serviços odontológicos ainda ao longo do país todo. Então a gente não pode esquecer que a questão de se manter na escola quando é muito pequeno é uma escolha das famílias, né? As famílias preservam seus filhos menores na escola. Mas quando esses filhos vão crescendo, vão chegando na adolescência, que coincide exatamente com o ensino médio, esses filhos também precisam ir para o mercado de trabalho para complementar a renda da família. Aí as estratégias que temos hoje, elas não são suficientes para manter esse aluno na escola. É também importante a gente reconhecer que há um esforço bastante do governo na entrega de livros, disponibiliza livros didáticos para esses alunos, mas o que vocês estão trazendo para a discussão aqui hoje é olhar para além do muro da escola para entender por que nem todo mundo consegue ficar do lado de dentro. E como o ficar na escola hoje está muito ligado à classe social, então eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter alguém que banque os meus estudos e a oportunidade de ficar, e aí a gente vai ampliando o fosso da desigualdade, porque quem mais precisava estar na escola, quem mais precisava de oportunidades para ter melhores condições de se colocar no mercado de trabalho na vida adulta, é a pessoa que vai para o mercado de trabalho mais cedo para garantir a comida na mesa, que é o que a Fernanda está colocando. Eu preciso me alimentar, não é uma regalia, né? É uma emergência. Então, às vezes a gente olha e fala assim, porque o aluno é preguiçoso, porque o aluno da classe social menos favorecida não gosta de estudar. Não é bem assim, né? Quando você olha com mais atenção, você vê que se ele pudesse escolher, ele também queria ter uma vida como a vida dos adolescentes de uma classe social privilegiada, que acorda de manhã, vai para a escola, tem o seu período de estudos, depois faz esporte à tarde, faz outras atividades. Então, enquanto você tem um público nesse país que tem uma vida bastante confortável, você tem outro que acorda de manhã, trabalha, vai para a escola à noite e mesmo assim às vezes não aguenta, né? Dá uma canseira e ele acaba abandonando no ensino médio, onde o índice de evasão é bastante grande no país. E muitas vezes essa criança ela não tem espelhos. Quem na vizinhança dela ficou rico estudando? Quem chegou lá? Quem é alguém na vida, né, para a gente falar aqui numa linguagem popular, em que ela pode se espelhar e que estudou até o final e que conseguiu entrar para uma faculdade pública? Quem? Às vezes ele não conhece ninguém. Enquanto o filho do vizinho que já está trabalhando tem o tênis, consegue as coisas que ele gostaria de ter, e como o pensamento muitas vezes de quem tem fome ou de quem quer as coisas é o agora, não se pensa a médio e longo prazo, ele vai no que está mais ali na frente dele, mais ao alcance dele. Então ele vai abandonar essa escola e vai partir para o mercado de trabalho, porque ali ele vai ganhar um salário, que ele vai conseguir comprar as coisas dele, ou que ele vai conseguir ajudar nas contas da casa, porque ele está vendo a mãe passar sufoco. Então, um sistema todo muito complexo em torno dessa criança, desse jovem, desse adolescente.
Fernanda, Cristina, vocês trouxeram aqui, acho que uma análise muito importante, que não está somente na vontade, no desejo de estudar, não é? Mas acho que nessa questão de exemplo, porque ninguém vai dar, gente, vocês que estão aí do outro lado, não adianta, ninguém vai dar a alguém aquilo que ela não teve. Então, se o pai, se a mãe não teve uma educação, e não estou dizendo aqui que a educação é aquela coisa de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, licença, também engloba tudo isso. Mas aquela pessoa que não teve alguma coisa, ela não tem referência do que passar, não é, para outra pessoa. Então não adianta. E aí nessa situação fica um pouco delicada a situação. E aí que eu acho que vale a pena a gente refletir também, Cristina, sobre uma questão que você trouxe sobre querer ou não estudar, que acho que vem complementar justamente isso que a Fernanda disse, porque aqui na pesquisa PNAD aqui diz assim, olha, vou ler aqui. Em seguida, outros 24, quase 25% apontaram como motivo para evasão escolar a falta de interesse nos estudos. É aí que também está, acho que essa conclusão, ou seja, essa consideração, né, sobre a fala de vocês aqui também em nosso programa, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa na escola, Arthur, a escola tem uma linguagem própria, né? Por exemplo, a escola usa a língua padrão, a escola valoriza alguns assuntos e algumas temáticas que nem sempre faz parte de toda a classe social desse país. A gente tem que entender isso e acho que primeiro aceitar para perceber a necessidade de mudança. Então, se eu venho de pais e mães que são pais e mães letrados, como a Fernanda comentou, que conhecem o ambiente da universidade, conhecem o ambiente de trabalho, que é extremamente exigente. Quanto mais qualificado é o profissional, hoje maior pressão ele sofre no mercado de trabalho também, por entrega de resultados. Então, digamos assim, existe um modus operandi dentro da escola que ele é mais pensado e mais cuidado para pessoas que têm um conhecimento prévio sobre esse ambiente. Agora, para uma pessoa que vem de, às vezes, pai e mãe que não dominam uma leitura e a escrita, um pai e uma mãe que tem um emprego que é um emprego de pouca exigência acadêmica e intelectual. Então, os assuntos que rodam dentro dessa casa, as temáticas, são distantes do que a escola valoriza e conversa. Então, quando a gente fala assim, o aluno não tem interesse pela escola, às vezes eu me imagino, no lugar desses alunos, é como se eles entrassem num ambiente onde eles não falassem alemão e a língua ali dentro fosse o alemão. Então, tudo é distante. É distante a linguagem, é distante a temática, os assuntos, a cobrança, as regras, as normas de funcionamento. Então, é se sentir num desajuste, sabe? Que vai chegando, às vezes, num nível de incômodo que faz desistir. Os alunos de uma classe social mais privilegiada, eles não têm essa escolha, né? Ninguém chega para o pai e fala, eu não quero estudar, porque esse assunto não está nem em pauta. Eu quero ir trabalhar no lugar de estudar. Agora, talvez se a escola pensasse que o ensino médio pudesse oferecer um modelo de educação mais próxima da realidade, que aí vem um pouco do ensino profissionalizante, que tem tantas oportunidades, partindo da realidade do aluno e levando a oportunidades próximas do ambiente próximo onde ele convive, isso poderia também ser uma alternativa. Até porque o ensino profissionalizante, ele tem muito de atividade prática, a depender de algumas modalidades que você escolhe. Então, aquilo sai do ambiente, digamos, meio platônico, onde a escola vive, né? E acho que faz parte, não tenho nada contra, acho que digamos assim, é do seu funcionamento, é da sua essência ser desse formato, mas daria para ter outros modelos. E o ensino profissionalizante, você pega hoje a experiência do Estado de São Paulo, com as escolas técnicas profissionalizantes que tem, o índice de aproveitamento desses alunos é altíssimo. A formação que é oferecido é de primeiríssima qualidade e a empregabilidade deles é enorme. Eles são disputados no mercado de trabalho. Então, ao invés deles saírem à busca de emprego, o emprego está esperando na porta da escola quando termina. Então, eu acho que a gente tem já no país algumas pistas e algumas soluções. O desafio é escalar isso e tornar isso democrático para a maioria das pessoas. Maravilhoso, concordo com ela porque sou aluna de Escola Técnica Federal Profissionalizante no ensino médio e saí de lá empregada.
é muito difícil, acho que a realidade ainda é hoje essa, o jovem sair dali sem uma possibilidade de emprego. E ele visualiza. Ele está o tempo inteiro ali, enquanto estuda, se vendo na prática e já a possibilidade de um estágio. Então, isso é uma das ferramentas que eu acho que a gente pode buscar esse jovem de volta para a escola. Além de tornar a escola mais interessante, mesmo que ela não seja profissionalizante, com formação de professores, professores mais motivados, professores que motivam esse aluno e outras propostas, principalmente também ligadas ao esporte. Eu acho que além do curso técnico profissionalizante, a gente pode investir muito mais no esporte, que também é uma forma desse jovem, desse adolescente, visualizar mercado de trabalho, porque o esporte pode virar uma profissão, e dele se motivar a frequentar essa escola. E investir também na base, porque vejo também que o motivo de muitas desistências, quando vai chegando para o Fundamental 2, para o ensino médio, às vezes essa criança teve problemas desde a alfabetização. E ela vem numa bola de neve, onde ela não entende muitas coisas desse ensino, vive num mundo muito distante, ela vai para a escola e não entende quase nada, porque ela tem problemas lá atrás que não foram bem resolvidos com as etapas lá de alfabetização, de matemática básica. E aí não adianta essa criança ir sendo aprovada de uma forma, né, vamos levando, não vai ter uma hora que ela não vai mais conseguir acompanhar. Então, também ressaltaria esse ponto, que eu acho que é um dos motivos grandes da evasão, a desmotivação por conta de falta de entendimento do que está acontecendo ali. Nossa, é um desafio, de fato, né? Gente, olha, a gente tem que se motivar o tempo todo, né? E existe essa automotivação, né? Não sei se é assim que fala, mas é exatamente isso. A gente precisa se motivar. É preciso que haja um mecanismo interno, né, interior, para que isso faça valer a pena. Buscar motivos, né? Já vem a palavra. Exato, aí, então, olha... por que eu vou para a escola? Porque eu gosto muito da educação física, porque eu gosto muito do vôlei, porque eu vou jogar vôlei profissionalmente, ou porque eu estou aprendendo uma profissão que eu gosto muito dessa profissão e eu vou ganhar dinheiro com ela. Então, acho que o jovem ele tem que ir pensando e não tenho que ir porque eu tenho que ir, porque eu sou obrigado. A LESP tem tratado muito na nossa programação, de fato, não é? Levando esse conhecimento cada vez mais ao cidadão, às cidadãs paulistas, no que se diz respeito à formação técnica profissionalizante, né? A gente fala muito aqui sobre o Centro Paula Souza, a gente vem dando, sempre noticiando, por exemplo, a FATEC, né, as faculdades de tecnologia que vão empolgando esse aluno, que acho que vai aproximando exatamente isso. Porque eu concordo, né, gente? Eu estudei, ainda estudo, e é sempre aquela... Existem disciplinas na nossa vida que não está de acordo com aquilo que eu gosto. Nem sempre eu vou falar aqui, por exemplo, nos nossos programas, assuntos que eu domino, mas aí que está. É essa vontade de compreender, de aprender, né? Aprender e aprender o tempo todo. E a gente é motivado nessa questão. E é claro que o Centro Paula Souza, as faculdades de tecnologia vão ajudando e muito, né? Porque vão trazendo essa realidade que vocês têm nos ensinado aqui hoje em nosso programa. E todo mundo quer, de fato, aquele tênis, quer aquele alimento gostoso, quer frequentar cinemas, teatro, sair... pertencer. Perdão? O adolescente, ele quer pertencer. Pertencer. E exato, pô, a gente precisa de dinheiro, de fato. E a gente vai construir isso como? Aprendendo, fazendo a diferença. Vocês estão nos trazendo aqui informações muito valiosas, que acho que já a resposta de cada uma de vocês vai emendando uma na outra e vai trazendo uma reflexão. Né? Nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, neste local aqui, neste auditório, sempre assuntos como esse de educação são discutidos aqui o tempo todo e vão fomentando isso em nosso Estado. Mas acho que vale a pena também a gente mencionar aqui um propósito que é muito maior, né? Existe o corpo discente, que são os alunos, o corpo docente, que são os professores, e esses professores também precisam de ajuda, né? Acho que quando a gente fala que o ambiente da escola precisa ser motivador, eu sempre tenho uma preocupação
que a gente quer transformar a escola num lugar que ela não é, às vezes, né? Ah, eu vou na escola porque eu quero que a escola seja divertida, eu vou na escola porque eu... Então, acho que se a gente ajudar a desmistificar, contribui bastante para o imaginário coletivo. A escola é lugar de trabalho, é lugar de trabalho para o professor e é lugar de trabalho para o aluno. Isso que a Fernanda colocou, de você não entregar alunos alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental, que é aí que está a definição. Existe um tempo hoje definido que foi estudado, pesquisado e já se sabe que ao final do 2º ano do ensino fundamental o aluno tem que estar alfabetizado. E quando a gente está falando de alfabetização, a gente não está falando só de língua materna. A gente está falando de alfabetização matemática, que a Fernanda citou, mas eu também estou falando de alfabetização digital, de alfabetização plástica, de alfabetização cartográfica, né? Então, assim, o leque de alfabetizações, ele é muito amplo e a escola precisa dar conta disso. Então, hoje eu tenho um professor que ele tem medo de corrigir o aluno. Ele vai para a escola, está vendo que o aluno está cometendo um erro, por exemplo, de ortografia, um erro de cálculo, ele fica inseguro, assim, será que eu posso corrigir? Será que se eu corrigir o aluno eu não vou causar nenhum dano para ele? Porque houve, assim, ao longo de muito tempo, tá? Dos últimos 20 anos, eu digo que teve uma bagunça teórica nesse país, onde o professor perdeu a identidade dele, ele não pode interferir no processo de aprendizado, como se o aluno fosse construir sozinho isso. E todo mundo sabe que isso não existe, né? Você pega as histórias de sucesso de países que investiram em educação. Pega o Chile, que está aqui pertinho, pega Portugal, que era o último país na Europa colocado em termos de ranking de provas internacionais. Ele deu uma virada em 10 anos absurda. Aí você vai analisar o que esses professores fazem, a eles é permitido trabalhar, né? Então, do mesmo jeito que tem especificidades que são do engenheiro, que são do médico, que são do advogado, do programador, do repórter, do jornalista, existem especificidades que são do professor. Deixe o professor trabalhar, porque se o professor não corrigir, não orientar, ninguém vai corrigir seu erro de ortografia enquanto você está no clube, ou quando você está na igreja, ou você está no culto, porque não é lugar para isso. O lugar de consolidar conhecimentos é na escola. Então, quando a gente fala de recuperar a motivação, eu acho que primeiro não é só a questão salarial, não é infinitos cursos, palestras de motivação, mas recuperar a identidade desse profissional. Tem um saber fazer pedagógico que está lá para ser executado. Errou, tem que dizer, errou, vamos corrigir. Não está bom, vamos refazer. Então você pega até uma infantilização de quem trabalha com crianças que dá dó, né? Aquele professor que começa a usar tudo no diminutivo, gracinha, bonitinho, coloridinho, desenhinho. Não, né? Escolinha. Escolinha. Ele é um adulto. E se o desenho não está bem feito, eu não tenho que dar um beijo nele e falar, tá lindo. Vamos refazer. Você consegue fazer melhor. Então, eu acho que todo esse trabalho de recuperar a identidade desde a educação infantil, entender que o profissional da educação tem que ser libertado para poder fazer o papel para qual ele é formado. Fazer os pais ensinarem seus filhos que escola é lugar de trabalho, não é lugar de diversão. Tanto que nesse país você tem as escolas que divertem, e aí você pega quem se divertiu a educação inteira e vai ver o que aconteceu com ele lá na vida adulta, e você tem a escola das pessoas que trabalham. E aí você vai lá, acompanha a vida dela pós-escola e vai ver o que aconteceu. Então eu acho que não dá para ter essa divisão, né? Então, acreditar que o prazer está em brincar só, mas até o brincar, né? Você sabe pular corda? Sabe, Arthur? Eu pulo male, viu? Você sabe andar de bicicleta? Muito bem. Sabe pular amarelinha? Opa, então, divertidíssimo. E o prazer de todas essas brincadeiras, eles aparecem quando eu entendo a regra. Não é quando eu erro, não é quando a corda bate na perna, não é quando eu caio da bicicleta, ou muito menos quando a pedra da minha amarelinha cai fora do campo que eu escolhi. Então, a regra do jogo, entender como ele funciona, a brincadeira traz prazer. Entender as regras da escola, entender que ela é lugar de trabalho e me sentir pertencente, me sentir inserido, vai me dar prazer.
mesmo que eu vá para lá para trabalhar. A gente está numa porção de gente aqui na sala, apesar de estarmos só nós 3 aparecendo, tem um staff gigante aqui. Ninguém está triste, né? Todo mundo está trabalhando e todo mundo está bem. Então, eu acho que é isso também que a gente precisa encarar um pouco a educação. Eu acredito que a gente foi de uma educação muito rígida para uma educação muito permissiva. Isso vale para dentro de casa, que os pais muitas vezes hoje em dia têm um pouco de dificuldade de colocar limite nessa criança e às vezes é muito mais fácil deixar fazer tudo o que quer, porque dizer não dá muito trabalho, dizer não, explicar por que não, ouvir o choro, lidar com a birra, dá muito mais trabalho do que dar tudo o que quer, do que dizer sempre sim. E isso vale talvez um pouco para dentro da escola, onde esse professor hoje ele está um pouco perdido até onde ele pode ir, dando esse limite para essa criança dentro de sala, que ali é o território dele. Ele, né, é o líder daquela sala. E por conta de pressões familiares, sociais, eu acho que esse caminho, a gente precisa achar o meio termo entre ser muito rígido como era antigamente, que também não existe essa necessidade mais hoje, ou permitir demais, onde essa criança ela fica muitas vezes perdida, porque a criança sem limite ela fica perdida. Então a gente consegue educar sim com amor, a escola pode ser sim um lugar bacana, divertido, amoroso, mas onde existem regras, onde existe respeito ao outro, e esse outro também, óbvio, que é o professor, né, com aquela admiração, que uma coisa que também tinha muito antigamente era essa admiração e a vontade, né, especialmente as meninas, né, queriam ser professoras, né, acontecia muito mais com as mulheres e que hoje talvez isso está um pouco perdido pelo meio do caminho e que grandes países, como por exemplo também Coreia do Sul, elas conseguiram resgatar através da educação. E se a gente tiver uma boa educação, a gente vira potência em tudo, porque educação é a base para tudo, né? Ouviram? Não? Tocou o sino. Hora do intervalo. Agora é hora de você pegar a sua lancheira e comer aquele lanchinho que você gosta. Lanchinho não, lanche. Vamos falar direito aqui. Vamos aproveitar esse nosso tempo de tranquilidade? Divirta-se. Agora é hora de você conversar. Use o toalete, o banheiro, como você preferir. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação aqui no Alesp em Pauta. E vamos voltar para estudar, para aprender. Até já. Muito bem, estamos de volta com a Alesp em Pauta. Na edição de hoje, nós estamos falando sobre educação, evasão escolar. No primeiro bloco, aprendemos diversas situações importantes. De que forma manter uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto inserido na educação? São muitos os desafios. Para a gente continuar entendendo de que forma a melhor forma, não é? Para a gente manter, então, esse alunado em sala, no aprendizado. A gente continua o bate-papo com Fernanda King, ela é pedagoga especializada em desenvolvimento infantil, que está aqui ao meu lado. E logo ao lado da Fernanda está a Cristina Tempesta. Ela é autora de Sistema de Ensino de Somos Educação, da Somos Educação. Acho que falar sobre educação, de que forma fomentar estudo, né? No primeiro bloco vocês já trouxeram uma reflexão assim muito apurada sobre diversos assuntos, pincelamos diversos assuntos, mas acho que conteúdo também é importante, né, Cristina? Que acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso também, né? Se a gente já fez o nosso lanchinho no intervalo, agora a gente volta para a sala de aula com conteúdo bom, aprimorado, e que fale a linguagem também dessas crianças e adolescentes que estão cada vez mais antenadas, né? Acho que a partir do momento que a internet se democratizou, o acesso à informação está em todo lugar. Há que se buscar o que é particular da escola, né? Que é essa análise mais crítica, relacional, de conteúdos mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não precisa mais se dedicar a conteúdos, né? Você
tem tudo disponível na rede, você procura a hora que você quiser. Aí eu sempre brinco e falo, não pode ser assim, né? Senão eu tenho gente assistindo televisão no Nordeste do país, aí fala, olha, amanhã vai ter uma frente fria no Rio Grande do Sul, ela vai lá e tira o casaco, né? Então, conhecimentos de climatologia, de geografia, são básicos para eu me posicionar. A gente está vivendo hoje um período de 2 grandes guerras bastante desafiadoras para a gente ouvir as notícias, imagina para quem vive esse ambiente. Então eu posso ter desde aquela pessoa que fala, que dó, esse lugar eles sempre brigam, a aquele que tem acesso a uma informação de geopolítica, de história, de economia, que vai fazer uma outra análise dos conflitos que a gente está vivendo, né? Então eu acho que isso para mim é papel da escola. A escola é lugar, sim, de você aprofundar conhecimentos. Então eu até brinco com as famílias quando eu atendo pais, né? Eu trabalho em gestão de escolas, então quando eu os atendo eu falo, escola é assim, quando você é pequenininho, você nada na superfície, né? Aquele nado gostoso. Quando você vai se tornando mais velho, no Fundamental 2, no ensino médio, você começa a fazer mergulho de profundidade. E é no conhecimento mesmo, né? Então você vai se aprofundando mais em conhecimentos de história, de geografia, de geopolítica, de ciências, de química, de física. E se eu fui um bom nadador de superfície e ganhei uma boa musculatura e uma boa respiração, ou resistência respiratória, quando eu for para o mergulho de superfície, eu vou me dar muito bem. E aí quando eu volto, né, eu saio da superfície, vou na profundidade e volto, eu sei um pouco mais de geografia, de história, de economia, e aí sim eu consigo ter a tão propalada análise crítica e reflexiva. Porque eu preciso de ferramenta para fazer isso. Porque se eu não tenho ferramenta, eu faço aquelas pontes que ligam nada a lugar nenhum, né? Então eu fico, coitado, que dó desse povo, como eles são briguentos, ao invés de me adensar e entender quantos interesses econômicos estão por detrás dessa guerra, quantas pessoas estão envolvidas nela, então a escola para mim é lugar de conteúdo, não um conteúdo vazio, né? Mas é um conteúdo que eu preciso como ferramenta para me tornar uma pessoa mais autônoma, mais reflexiva e ao mesmo tempo com uma autoestima melhor. Então, você pega desde novela, né? Você tem telespectador de novela que se surpreende a cada cena e que se encanta com aquilo como uma extrema novidade, e você tem telespectador de novela que reconhece que aquela história é um reconto de um clássico e você sabe o que vai acontecer depois, e nem por isso a novela se torna desinteressante. Porque é a releitura de uma obra clássica que você reconhece que também te encanta e que te prende. Então, o conhecimento não desencanta, mas ele possibilita outras formas de se relacionar com o dia a dia. E eu acredito muito que para você encantar o aluno, e eu falo desde a educação infantil, porque eu acho que o que a minha colega disse aqui é que a gente precisa fazer essa criança se encantar pela escola e fazer ela pensar, aprender a pensar, a ter um senso crítico, a analisar as coisas de uma forma mais profunda. A gente consegue fazer isso principalmente mostrando para essa criança, para esse adolescente, os porquês. Por que eu estou aprendendo sobre isso? Porque eu lembro que no meu tempo a gente era muito ouvinte e tinha que decorar e não sabia nada da aplicação prática daquilo ali, muitas vezes física, química, matemática, mas para que serve isso? Hoje eu já vejo uma pequena melhora, principalmente no ensino particular, onde você relaciona muito mais o aprendizado à prática, onde eu vou usar isso na minha vida prática, que é o que falamos anteriormente até do ensino profissionalizante. No ensino profissionalizante eu vejo como eu vou usar aquilo ali na minha prática, no meu dia a dia, na minha vida, na minha profissão. Então a gente passa por esse desafio também, que é trazer esse jovem que já tem acesso à internet, que não é bobo, que tem ali muita informação no dia a dia dele, para ele ter esse conteúdo também acadêmico, que é tão importante para se tornar um sujeito culto, pensante e que consiga analisar a vida dele. Agora, entra também um grande desafio. Muitas vezes a base familiar não teve isso ou não valoriza
essa cultura, porque não é da vivência ali daquela família, quando a gente vai falar principalmente ali das pessoas menos favorecidas, do ensino público. Então a gente entra naquele, né, como fazer a cabeça desse jovem, dessa criança, entender que aquilo ali vai ser importante para o futuro, para o dia a dia, para o cotidiano, que vai ter aplicação prática. Caio na formação do professor. Esse professor ele tem que estar motivado para provar para essa turma que vale a pena continuar estudando, que vai ter aplicação prática e que ele vai ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, quanto mais ele estudar. E essa reflexão acho que interessa para todos, né? Somos todos ouvintes nesse caso aqui. Acho que serve, nós estamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o maior parlamento estadual da América Latina, e é daqui, repito aquilo que eu já disse lá no primeiro bloco, que saem as leis, daqui são fomentadas essas leis. E aí trazer essa reflexão de repente da escola particular para a escola pública, né? Muito se mexe na grade de ensino, né? Assim, aí aqui enquanto jornalista, eu questiono, né? Porque, e outra coisa, né? A filosofia, quão importante é a filosofia, a história, a sociologia, porque vai fomentar, vai criar esses seres pensantes de fato, né? Aquele que estava lá no mito da caverna, a gente precisa entender o porquê daquela caverna, por que saiu daquela caverna e como pensar exatamente isso. E o filósofo é aquele que questiona e se deixa questionar. Para que você questione, você precisa de base, compreensão. Para na hora que você for questionado, você vai ter artifícios na sua resposta. Você vai ter conhecimento, você vai saber como e o porquê disso tudo. Não é ficar naquele ai que dó, não, é uma base, né? Isso. Na compreensão desse universo. Imagine só, na cidade de São Paulo somos mais de 11 milhões de habitantes. No estado são 645 municípios. Olha quanta gente existe por aí que precisa pensar, questionar e ser questionado. E é bom ser questionado. E acho que vale essa menção, essa compreensão de como trazer esse questionamento. Talvez seja na base da educação que precisa ser melhor pensada, como trabalhar melhor isso também, né? Porque agora você divide, não, porque fulano de tal gosta de exatas, então tudo aquilo que não é exatas não vai se trabalhar mais. Mas espera aí, para eu entender o que diz lá Pitágoras, será que eu não preciso entender também outra questão que está lá mais associada aos pensamentos? Cristina, vamos tentar entender melhor isso? Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar quando vamos pensar em possíveis soluções. Primeiro, esse contraponto que a gente faz, que a Fernanda coloca, que a gente ouve o tempo todo e ela tem razão de trazer, entre a escola pública e a escola particular, a gente tem que lembrar que no Brasil inteiro a escola particular é só 15% da educação. 85% da educação do país é pública. Outro ponto que a gente tem que considerar é que nós não temos no Brasil uma escola que forma professor para dar aula em escola particular e uma escola que forme professor para dar aula na escola pública. Ou seja, esse profissional, a educação de base, eles são forjados nas mesmas faculdades e nas mesmas universidades, né? Então, assim, eu tenho pessoas que fizeram faculdades particulares e fizeram pedagogia, alguns vão para a pública, outros vão para a privada, para a escola particular. Eu tenho pessoas que fizeram universidades públicas, algumas vão trabalhar na escola pública, outras vão trabalhar na escola particular. Então, a gente está falando de uma escola pública gigantesca e por isso que é tão difícil a gente arranjar uma solução fácil para isso. Às vezes a gente se comparou muitas vezes com escolas da Suíça, a gente se comparou, eu mesma trouxe um exemplo de Portugal, que são países com desafios menores, não só por conta do poder aquisitivo e da maior oportunidade financeira, de uma situação financeira mais igualitária da população, mas também pela questão do tamanho. Então, eu trabalho, a minha história enquanto educação, eu passei 6 meses na escola pública, 6.
O resto dela toda foi feita na escola particular. E ao longo desse tempo, eu contratei profissionais brilhantes para trabalhar na escola particular, provenientes da escola pública. Então hoje, se você pega os investimentos que se faz em formação de professores, o quanto uma escola particular investe para formar professor em serviço. Não estou falando de mais de educação de base, estou falando de educação em serviço. É imbatível a verba destinada pelas prefeituras, pelo Estado e pelo governo federal na formação de professores. Só que os desafios da escola traz um pouco de tudo isso que Fernanda e eu temos falado com você aqui, Arthur. Uma alfabetização precária desde a base, um professor confuso, sem saber se pode corrigir ou seguir em frente, uma profissão desacreditada no Brasil. Quando a Fernanda falou assim, porque antes a gente admirava os professores, os pais admiravam os professores. Quando a gente saía de casa, os pais tinham o cuidado de dizer, respeite seu professor, ele é importante. Hoje, e aí, tanto faz escola pública ou escola particular, o distrato das famílias em relação aos educadores é absurdo, né? As pessoas chegam gritando, chutando porta, brigando, como se ali dentro morasse um inimigo que está querendo estabelecer um ponto que a Fernanda também já trouxe aqui, regras para a escola. O pai não consegue controlar o filho em casa. E quando ele tem que ver o filho submeter às regras de convivência da escola, de respeito, de horário, do que pode e no que não pode. Escola é um ambiente coletivo, não é um ambiente particular onde eu vou fazendo o que quero. Quando o pai se depara com a escola colocando regras de convivência social, ele chuta a porta, né? Ele briga com o professor, briga com o diretor. Então, assim, como que a criança vai admirar uma pessoa que no jantar, no almoço, na reunião de família, aquela pessoa é muitas vezes assunto de chacota, né? De diminuição mesmo, de degradação do profissional. Então eu acho que a gente tem aí várias revoluções para fazer nesse país e talvez uma delas, a mais desafiadora, é entender a importância dos educadores. Porque todos esses países, né, quando a Fernanda lembra de um dos países dos tigres asiáticos que deu uma virada na educação, você vê como os professores são tratados, né? Então, a Finlândia é um país que, apesar de ter tido um recuo dos resultados que ela já teve no PISA, foram excelentes por ano, e no último PISA ela recua, lá os melhores alunos são rastreados desde o ensino fundamental e eles são direcionados a serem professores. Então, a entender que eu só vou conseguir mudar um país de verdade, que foi, por isso que eu citei o Chile, um vizinho que fez uma mudança brutal, quando eu faço um investimento bastante forte no profissional que eu estou colocando na escola. Eu não posso ser professor porque não deu certo de eu ser outra coisa, né? Eu sou professor porque foi uma escolha, eu entendo o meu papel e a minha relevância. E assim, apesar de todo mundo falar da questão da remuneração, eu já não acho mais que é isso que pega, né? Porque a gente passou por uma degradação de valores salariais nesse país. Então, mesmo os médicos que tinham um valor salarial extremamente alto, outro dia eu conversava com um médico, falando, faz 3 anos que não sobe o valor do plantão. Então, eu tenho uma super oferta de médicos, então eu estou passando por um achatamento financeiro. Então, não é porque eu não vou ser professor porque não ganha muito. Você pode perguntar, ninguém passa pela cabeça de ser professor, muitas vezes, porque é um desrespeito, é um distrato com esse profissional bastante absurdo. A questão é cultural. Eu já tive a oportunidade de conhecer escolas em outros países lindas, maravilhosas, e quando a gente pensa em trazer essas ideias de lá para cá, porque a gente vai para lá para se inspirar, eu sempre penso no seguinte, mas eu estou no Brasil, então é necessário a gente fazer muitas adaptações culturais para lidar com as famílias dos nossos alunos. E aí, se a gente não tem um investimento muito pesado na educação, principalmente na educação básica, eu acredito que tem que começar de pequenininho, porque tem certas coisas que se você não aprender ali de 0 a 7 anos, ela fez a analogia da amarelinha, isso está lá
na tua primeira infância, essa coordenação motora, o raciocínio lógico. Não é que eu vou ensinar equação matemática para uma criança pequena, mas se essa criança muito pequena não teve boa alimentação, que muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem, se ela não teve o estímulo correto a esse cérebro jovem, não vai levar para o resto da vida. Tem coisa que é só nessa faixa etária. Então eu acredito que se a gente quer uma mudança brutal, como esses países que a gente citou tiveram, o investimento inicial é na creche 0 a 3, que as pessoas, infelizmente, muitas vezes acham que essa faixa etária não precisa de quase nada de estímulo, e é o principal, é a faixa etária principal, e 0 a 7 anos. Então, eu sou muito defensora da creche, da educação infantil. Óbvio que temos que nos preocupar por toda, mas se a gente quiser mudança, a gente tem que começar da base, investindo no profissional, investindo nesse professor para que ele acredite que a profissão dele é muito importante, ele saiba disso, e eu tenho feito um trabalho muito pesado em cima desses temas, porque realmente é o que eu acredito que vai trazer a nossa mudança. A gente tem que começar do começo, da semente, plantando essa semente para que a nossa cultura mude, a cabeça do brasileiro mude, mas isso é com o tempo, né? Olha, Fernanda, nós aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os parlamentares trabalham na Comissão de Educação e Ciências aqui, não é, na Alesp, sempre estão reunidos. O ano passado, 2023, portanto, fizeram um excelente trabalho na compreensão, no entendimento, na escuta, né, daqueles mestres que estão em sala de aula, que estão trabalhando efetivamente com os alunos. E aí, acho que é importante a gente trazer essa menção, não é, do que os parlamentares têm feito por aqui, mas é claro que eu gostaria que vocês trouxessem uma reflexão e não perdessem a oportunidade de conversar com eles, né? Afinal de contas, nós estamos na Casa do Povo, nós estamos aqui na Casa dos Parlamentares. São 94 deputados e deputadas que trabalham e olhando especificamente por essa situação. O governo do Estado de São Paulo, assumindo então a gestão aqui no ano passado, fez uma mudança naquilo que se diz respeito a quem comanda a educação no Estado, e aí trazendo cada vez mais essa menção do aprimoramento, não é? Mas é muito importante ouvir vocês. E claro, nós estamos ouvindo aqui desde o início do nosso programa, mas acho que vale a pena, né, mencionar e trazer essa reflexão, por favor, aos parlamentares da Alesp. Com tudo aquilo que você tem visto lá fora, trazendo a sua experiência de fora para cá, para dentro, não é? E mencionando muito do que a gente vê em nosso estado. Por favor. Eu acredito que os investimentos, como eu disse, na educação básica, na educação infantil, creche, formação de professores, formação de profissionais nessa área, não que não exista, mas eu acho que a gente precisa mudar a forma que esse investimento na formação está sendo feito. Porque se tem investimento e talvez esse professor continua desmotivado ou não está sendo eficaz, a gente pode mudar isso. Como está sendo esse resultado? Esse professor está fazendo um curso, mas ele sentiu que esse curso adiantou alguma coisa, mudou alguma coisa na vida dele? Se não, vamos trocar. Vamos mudar esse formato de curso, não está sendo motivador, troca-se. Investimento em esporte, mesmo para crianças bem pequenas, porque é de pequenininho, né? Quem é lutador profissional, né? Um judoca, natação, muitas vezes se começa muito pequeno. Se for uma ginástica, né, artística, criança com 3, 4, 5 anos, você já consegue ali caçar talentos. Então, eu acredito que um investimento muito mais pesado em esporte, isso não só São Paulo, mas Brasil, a gente poderia ser uma potência maior ainda, porque a gente tem biotipo para isso, né? O brasileiro, ele tem baixo, ele tem alto, ele tem grande, ele tem pequeno, a gente pode ser bom em todos os esportes, se a gente quiser. E eu acredito que isso está muito atrelado à educação, né? Tem que estar ali dentro da escola. Então, eu falaria muito disso, da capacitação do professor, do investimento no esporte, investimento em alimentação. Eu acredito nesses projetos que vinculam alimentação, programas sociais, né, à frequência escolar. Eles têm que ser muito bem monitorados. Essa criança realmente tem que ter uma frequência para que essa família tenha acesso aos programas sociais. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente precisa reforçar e manter.
E eu acho que eu destacaria de cara esses 3 pontos. Bom, acho que a Fernanda está tocando no ponto que é o conceito de educação global, que hoje está sendo discutido, né? Entender o cidadão como um cidadão global. Então, eu cuido da parte acadêmica, cuido da parte esportiva, mas cuido também da parte socioemocional. E fico pensando que talvez o melhor modelo para isso seria imprimir também esse padrão na formação dos professores. A gente vê sempre os professores fazendo formação ligadas a um uso imediato ali da sala de aula, né? Uma solução ou, às vezes, ao contrário, uma reflexão que o professor tem, inclusive, peças muito interessantes, né, dentro das redes sociais, fazendo uma chacota de alguns cursos de formação de professores que não diz nada com nada, né? Então, uma coisa, sei lá, o que essa pessoa está falando para esse professor desse segmento que não tem... Então, acho que cuidar dos formadores, pensar também em oferecer para esse professor uma formação global, né, que faça parte da formação dele, acesso aos museus, acesso a ver uma boa apresentação musical. Eu acho que é um mix, né, que eu acho que falta, que eu sinto falta, enquanto educadora que sou, nesse mix de me preparo para a sala de aula, mas também melhora a minha autoestima, me recupera enquanto cidadã, enquanto profissional que cuido da educação. Então, eu acho que se o professor for formado dessa maneira, ele vai entender melhor as diferenças que ele tem dentro da escola e da sala de aula e talvez fazer um trabalho com esse aluno que também vá por essa trilha. É uma formação que seja mais global, mais geral, para trazer prazer, trazer eficiência, trazer competência, trazer autoestima, porque é isso, né? Para você poder fazer as suas escolhas. Eu acho que uma pessoa é mais feliz ou menos feliz a depender do nível de escolha, de liberdade de escolha que ela tem ao longo da vida toda. Nesse caldeirão com vários legumes gostosos, cheirosos, é possível também trazer os pais dessas crianças para o ambiente da escola? É importante, acho que se perdeu tanto isso, né? A escola está sempre aberta a isso. Fernanda está na escola, eu também. Eu tenho passado por experiências, desde fazer aulas abertas, onde simplesmente a escola abre as portas e os pais vão para essas aulas abertas, até promover apresentações musicais, até contratar pessoas caríssimas para os pais ouvirem. Às vezes, numa aula aberta, eu tenho a escola cheia e numa pessoa caríssima, eu tenho 12 para ouvir essa pessoa. Então, eu acho que diversificar as ofertas para ver o que atrai as famílias é importante. Os pais querem estar na escola. Eles só precisam aprender que o fato da escola abrir a porta para eles não significa que eles vão opinar sobre educação. As portas dos hospitais estão abertas para nós, mas nós não mexemos no protocolo do hospital. Todos os espaços abertos, seja no clube, seja dentro de um espaço jurídico, os espaços estão abertos para nós. Mas isso não significa que eu vou lá para mudar as regras dos lugares. Então, os pais também precisam entender, isso é essencial. Entrar na escola não é mudar as regras da escola. Não é porque eu fui aluno que eu me tornei um especialista em educação e que eu posso dar palpite em tudo e mudar a escola. A gente não pode confundir ser participativo na vida dos nossos filhos, que é essencial e que a presença dessa família é insubstituível, com invadir o espaço do outro profissional. Eu acho que a gente tem que ter muitos eventos, tanto na escola particular quanto na pública, para trazer essa família, seja uma festa, porque às vezes é uma festa e a pessoa vai naquele pensamento, estou indo para uma festa, e é uma festa cultural, porque tudo que a gente precisa mudar nesse país, como eu disse, é a cultura. E se a gente consegue inserir mais o professor num teatro, numa dança, num museu, né? O brasileiro, infelizmente, quase não frequenta museu. Às vezes só na excursão da escola, né, que a gente vai e depois não vai mais. Se a gente consegue ir mudando essa cabeça e mudando essa cultura aos poucos, eu acho que a escola ela tem que ser muito responsável por isso, a gente aos pouquinhos vai plantando essa semente na nossa comunidade. E quiçá se essa semente possa dar muitos frutos.
A gente está terminando quase o nosso programa, mas é claro que vocês já trouxeram reflexões aqui durante esta edição. Em uma palavra, é possível resumir tudo aquilo que falamos, Fernanda? Em uma palavra, que não seja a própria educação, né? Eu acho que é amor. Amor. Se você não trabalhar com amor na educação, como ela disse, não é pelo salário, não é por nada. A gente tem que ter a nossa motivação, como falamos lá no início da nossa conversa, mas o principal para trabalhar com criança, com adolescente, é o amor. Porque com amor você muda tudo, você muda o mundo. Então, se o professor amar aquilo que ele faz, ele consegue mudar o outro. Respeito. Acho que é a palavra que traduz o que os desafios da educação têm me mostrado nos últimos anos, né? Então, acho que se cada um entender sua particularidade, sua responsabilidade, a parte que te cabe nesse latifúndio da educação e exercer respeito, eu acho que a gente tem ganhos bastante significativos em curto espaço de tempo. Cristina, eu quero muito agradecer as suas considerações, muito obrigado pela sua fala, pela sua experiência, muito obrigado por nos ensinar no programa de hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Arthur, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de educação. Poucas pessoas nesse país, apesar dos grandes desafios que a educação nos apresenta, abre espaço para esse tipo de discussão. Foi um prazer dividir com a Fernanda e com você esse tempo de conversa. Obrigada pelo convite. Fernanda, gratidão e que possamos de fato, que comecem pelas crianças, não é? E que a gente chegue onde a gente de fato merece. Muito obrigado. Muito obrigada também pelo espaço, foi um prazer poder falar de educação aqui com vocês. E a você, cidadão, cidadã paulistas, fica essa reflexão, não é? O respeito, o amor, são palavras que muitas vezes são banalizadas, mas vamos fazer a diferença? Vamos tentar praticar aquilo que nos foi ensinado? Não adianta nada eu ter um livro sob minha cama, sob uma estante ali paradinho, se eu não leio, se eu não pratico aquilo que eu leio. Vamos fazer a diferença. Respeitemos o nosso livro, os nossos professores, as nossas crianças e, acima de tudo, vamos amar. Ame a você primeiro, para que você possa amar ao próximo. Fica aqui, então, esse nosso desejo de gratidão e escolha àqueles que nos ensinam, os nossos mestres, aos nossos professores, com carinho, nossa gratidão. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.